Não, agora não. Agora você vai... Acaba esse vídeo aí e grava de novo. Já comecei. Não quero agora. Agora você faz 3, 2, 1 de novo. Tá bom, vou fazer. Vai. 3, 2, 1 e... Olá! Bem-vindo ao podcast Diretoria. Coisa de bastidor. Maravilhoso. Bem-vindo ao podcast Diretoria. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Hoje eu estou com uma convidada super especial. E a gente vai falar do curso de enfermagem. A gente vai falar aqui abrangentemente de um monte de termo que eu não consigo falar. A gente vai falar de um monte de coisa que eu acho estranha pra caramba. Mas seja bem-vindo, eu sou o diretor Kleber Bittencourt, bem-vindo ao nosso podcast Diretoria. Eu queria te estimular a convidar os seus amigos para participar conosco. Nosso conteúdo tem sido muito legal. Um conteúdo além da sala de aula, um conteúdo que é para edificar a sua vida como profissional, edificar a sua vida, saber como é que pessoas tão simples chegaram a posições de sucesso, pessoas tão simples através da educação mudaram sua história. Isso é um conteúdo que não tem preço, tem um valor absurdo, mas não tem preço. Mas está aqui conosco, hoje eu estou até de blusa de trabalho, porque a gente veio direto, não deu tempo. Mas eu tô aqui hoje com a Luciana Busquet. Palmas para a Luciana, Matheus. E se o título tivesse cheio, olá! Então a gente faz isso tudo para relaxar o nosso convidado. Que bom, pronto. Você tá relaxada agora? Estou mais calma e relaxada mais agora. Calma e relaxada. Então, Luciana, que é... Vou ler aqui, é muita coisa, gente, vamos lá. Luciana, que é enfermeira há mais de 15 anos. Formada, é graduada, é graduação. É graduação. A gente aqui no IPA tem um técnico de enfermagem, mas você é graduada. Isso. É mestrada pela UFRJ. Mestranda. Mestranda. Mestranda, Está ainda terminando. em processo. Na verdade, você já concluiu todo o prazo, né? Está na finalização. Estou fazendo coleta de dados. Coleta de dados. Isso é uma coisa muito chique. Coleta de dados. Está mestrando pela UFRJ. É instrutora do curso de... Gente, eu estou lendo aqui porque é muito termo técnico, me ajuda. Instrutora do curso de BLS, que a gente vai falar depois, e do curso ACLS. Isso. É professora de pós-graduação, atua na área corporativa, é especialista em estomaterapia. Falei certo? Falou. Estomaterapia. Que não é do estômago. Não é do estômago. Não, vamos conversar sobre isso. Não tem nada a ver com estomaterapia, não é do estômago. Não é do estômago. E é mãe do B. Mãe de pequeno Bernardo. Mãe de B, que é um menino super calmo. Tranquilo, uma criança... Tu olha pra ele, é um príncipe. Regrado, cheio de horários. Comedido. Nossa. Planejável. Esposa do Rafael. Grande amigo, gente boa demais, um cara super divertido. Mas então, Lu, estamos aqui falando nesse podcast para falar da enfermagem. É isso, estamos entrando aí no mês da enfermagem. No mês da enfermagem. E você foi a convidada especial do mês da Olha enfermagem. Que honra. Quase a Florence. Para falar da enfermagem. E assim, o grande bate-papo desse podcast hoje, lógico, além de tu contar a tua história, porque as histórias, como eu disse aqui, as histórias das pessoas estão edificando a vida dos alunos. A gente tem tido... Eu estou muito feliz com o podcast, porque, assim, do professor, da Fernanda, do Okinga, cara, um cara que veio de outro país e venceu no Brasil através da educação. Então, assim, é para falar da tua história. Como é que surgiu a paixão pela enfermagem? O que te deu aquele clique, eu quero ser enfermeira, né? Essa profissão, cara, que eu acho que, assim, tem que nascer para isso. Lidar com todas essas nuances de cuidar, tratar, ter carinho por alguém que você, às vezes não, você nunca viu. E lidar com vida, com morte. Cara, isso é muito doido pra mim, né? Essa área que você se especializou, estomaterapia, até o final do podcast vai sair tranquilo. Vai que sair. Não é do estômago, Que mas não é é do uma área estômago. muito delicada. Me fala, como é que começou a Luciana, saindo do 2º grau, se você quiser contar um pouco da tua história, saindo do 2º grau e falando, não, eu vou fazer enfermagem, ou fez junto, ou já fez 2º grau em enfermagem, técnica, não fiz, eu fiz 2º grau normal e fui pra faculdade, o que te despertou? Manda ver, fala com a gente.
Bom, então a metade da apresentação já foi, né? Já foi. Eu vou voltar um pouquinho antes do 2º grau, né? Vamos lá. Eu lembro que desde muito pequena eu sempre fui aquela criança que alguém se machucou, alguém caiu, um dente tá mole e ninguém tem coragem de arrancar. É comigo. É comigo. Sempre fui essa pessoa. Essa pessoa que gostava de ver... Eu lembro que quando criança, né, a minha família não é do Rio. De onde? E é de Vitória. E a gente ia muito para Vitória e passava o mês em Vitória. E aí só tinha eu de criança, porque o meu primo, a família dele paterna era do Sul. Então tinha aquele gap entre ele chegar do Sul e eu ter alguém para brincar. E aí eu me distraía fazendo o quê? Vendo os partos das cesarianas das minhas tias. Que isso? Minha madrinha teve gêmeas, então era um parto muito mais interessante do que o da minha outra tia, que era uma filha só. Mas eu adorava. Eu sabia cada passo, cada etapa. Isso é muito legal. Das cesarianas delas. Cara, isso é muito legal porque, assim, a gente hoje na educação estuda áreas de conhecimento, áreas de interesse. A educação migra para um processo de dizer assim, cara, você tem aptidão para isso, vamos te ensinar isso que você gosta. E assim, tem gente que brinca, né, de quadro quando é professora. Minha esposa fala que botava as bonecas sentadas. A minha esposa não, a irmã da minha esposa, a Paulinha. Um dia eu vou entrevistá-la aqui, que é uma história super legal. Ela botava as crianças sentadas, as bonecas sentadas, e pegava um quadro e dava aula com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 12. Hoje virou professora super bem remunerada, bem colocada no mercado, e a minha esposa brava com ela, que queria brincar de outras coisas, ela queria brincar só ela, as bonecas dando aula. Isso. E tem essa aptidão, né? Você Sim. começou com isso. Adorava ver cesarianas. Sangue, não era problema. Nunca tive problema com isso. Imagina você, Matheus, sangue. E aí, a minha mãe, quando o meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, a minha mãe começou a trabalhar e a gente morava numa vila, então todo mundo era meio que família. E do outro lado da rua tinha uma locadora. Seu pai faleceu quando você tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos, minha mãe fica viúva com uma filha de 6 e uma de 10 com 32 anos. Novinha também, caramba. E aí do outro lado da rua tinha uma locadora. Então a minha mãe deixava, né? Tinha aquela... E eu gostava de alugar o quê? Traços da morte, faces da morte, filmes e seriados que falavam criança bem instruída, Matheus. Sobre doenças e a vida dessas pessoas com doenças, com elefantíases, e autópsias. E eu achava aquilo incrível. E a minha mãe falava como ela é estranha. E aí esse meu primo, que a gente sempre ficava muito tempo junto, quando a gente viajava para Vitória, eu quero. Eu vou passar um café. Pode falando que eu vou passar. Ele ficava com o dente mole e eu falava, deixa que eu arranco. E eu arrancava o dente da família inteira e era todo mundo, o dente tá mole, chama a Lu. Só que a enfermagem nunca foi uma profissão amplamente disseminada na infância. Na infância, ou você é médico, ou você é advogado. É que é muito doido isso, né? Porque todo mundo quer ser médico. Porque é isso. Não divulgam-se a enfermagem como uma... Não divulga-se a saúde como um todo. Muito bem como interessante isso. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser engenheiro. Ou médico. Ou você vai ser médico. Professor não pode, porque paga mal. Outras profissões não eram amplamente divulgadas na minha idade. Perfeito. Né? Então, essa menina vai ser médica, essa menina vai ser dentista. Dentista também era uma coisa que as pessoas até divulgavam. Engraçado como é que tem umas profissões que as pessoas aceitam como sucesso, né? Sim, e outras não. E outras não. E outras não. Assim, eu tive uma história com a enfermagem. Eu sofri um acidente e eu fui cuidado, eu fiquei 30 dias internado. E eu fui cuidado por um enfermeiro apaixonado por aquele cara, por que ele fazia. E a gente, são profissões que não percebem, você não pega. E eu olhava para aquele cara trabalhando, 30 dias internado no hospital, eu falei, cara, como esse cara ama aquilo que ele faz. E é uma questão de amor mesmo. Lu, você quer puro ou quer com... Eu não cheguei nesse nível de desenvolvimento. Eu também. Eu acho que a pessoa é muito evoluída. Como é que isso aqui funciona, gente? Aperta esse branquinho assim, ó. Daqui pra... Isso. Assim mesmo, com força. Isso. Caiu uma, você decide quantas bolinhas você quer. 2, 3, 4 bolinhas. Quantas são suficientes? Nunca usei em bolinhas. Eu também. Cada bolinha é uma gota? É uma coisa que a gente vai ter que aferir. Pronto. Se eu fizer careta, a câmera pega. Isso. Aí vamos lá. E eu fiquei apaixonado. Eu reconheci esse amor da enfermagem, daquele que se predispõe a estudar enfermagem, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro, quando eu vi aquele cara cuidando das pessoas, assim.
porque eu posso falar besteira. Você me corrige. Tá, Eu tenho liberdade poética. tudo bem. Mas assim, eu vejo que você tem um médico muito envolvido com o paciente, mas um médico tem que atender várias pessoas. E eu vejo o enfermeiro como um elo emocional ali com aquele cara, que é o cara que cuida de perto, é o cara que limpa a ferida, é o cara que cuida, é o cara que põe a mão, que vira, que abraça, que dá um banho no leito. Então aquele cara ali é o que despeja assim uma intensidade dele em cima daquela outra vida, o cuidado que é surreal. É o cuidado no ser humano. Porque eu nunca imaginei tomar Não é o cuidado na doença. Olha que É legal. o cuidado no ser humano. Fala de novo, então. É o cuidado no ser humano. O enfermeiro é o cara que tem o cuidado no humano e não na É doença. isso. Cara, que legal. Apaixonante isso, né? É. Porque eu entendi o amor e o cuidado da profissão e essa questão, quer dizer, você conseguiu... Você falou aquilo que eu percebi, eu não conseguia falar. Mas é isso, o cuidado que o cara tinha. Porque eu nunca imaginei. Você nunca se imagina tendo que tomar um banho no leito. Eu nem sabia que isso existia, né? É um acidente jovem, você não imagina, não sabe a necessidade Você lembra disso. que eu fui te visitar, né? Lembro, claro que lembro. Eu não vou dizer a minha idade não, senão eles vão descobrir a sua. Você já se conheceu nessa época? Já? Eu não sabia isso, não. Eu conheço a Luciana quando ela não estava nem no 2º grau, ela estava no Era fundamental naquela Fundamental. época, 6ª série. 6ª série. Eu tinha 14 anos, 13. Calma que pode piorar. Aí, assim, eu ia tomar um banho no leito, o constrangimento, a nudez, É tudo. você enfrentar isso tudo, alguém trocar o lençol da sua cama com você e vira pra lá, e é o toque. O enfermeiro é aquele que pega, aquele que vira. E chegou um momento que o cara falou assim, é uma infelicidade tremenda, porque eu esqueci o nome dele. Ele mora até muito perto aqui da escola. Ele morava muito perto da escola à época do acidente. E ele chegou um dia e falou, poxa, cara, pede pra alguém trazer um Presto Barba, né? Que eu vou fazer a sua barba. Eu falei, cara, o cara tá preocupado que eu tô barbudo. Ele falou, isso vai melhorar. E isso me encantou me deixou muito grato com aquele cara, né? O tanto de zelo que ele tinha pela minha vida. E me despertou, né? Falei, cara, que profissão maneira. Mas tem que ter uma entrega muito grande. E voltou, já fiz a minha declaração pública de amor à enfermagem, agora você continua. E aí... Você fez um 2º grau regular. E aí eu fiz um 2º grau regular, porque, veja bem, eu tinha uma mãe de 32 anos, com 2 filhas. Uhum. Que não tinha suporte no Rio de Janeiro. Então, o que ela pensava era na proximidade. E naquela época, não era fácil ter cursos técnicos perto daqui. Uhum. Eu lembro quando abriu um curso técnico de enfermagem, mas era super longe. Quem vai me levar? Eu tava falando com a Fê, né? Com a Fernanda, que você conhece bem, foi amiga da Fernanda de escola. Da Fernanda não, querido, que eu sou Da muito mais Juliana. jovem. Da Juliana, muito mais jovem que a Fernanda. Um beijo, Fê, mas, né, vamos respeitar aí. Mas ela falando, né, que a gente tá aqui na região da Taquara, para quem escuta o nosso podcast da escola, tá na região da Taquara, uma região, um bairro de Jacarepaguá. Que cresceu muito. Cresceu muito, hoje tem tudo aqui, mas na época, não tinha. Ela saía daqui pro centro da cidade pra escola técnica. Exatamente. Entendeu? E aí você? E aí eu estudava aqui do lado. Eu precisava chegar aqui do lado, né? Porque no 2º grau, entra-se no 2º grau entre 14 e 15 anos. Naquela época, pegar um ônibus, eu lembro que tinha em Quintino. E era público. Escola técnica. E você tinha que se submeter a um concurso. E naquela época não tinha essa coisa. Era folha dirigida para você saber o que estava acontecendo, o que tinha de oportunidade. Tipo de prova. Então eu fiz um 2º grau. Eu sou da página amarela, né, querida? Aqui pra ligar pra alguém tinha que procurar. Não tinha negócio de agenda de telefone, não. Não tinha. E aí eu fiquei por aqui. E eu sempre soube que eu seria da saúde. Da área de saúde. Eu sempre soube. Mas sempre te enveredam pra onde? Pra carreira da medicina. Perfeito. O que é a medicina? Qual é a diferença da medicina? Um enfermeiro é um médico que não passou no vestibular? Um enfermeiro é uma pessoa que é frustrada porque não conseguiu fazer medicina? Isso. Eu já escutei muitas vezes isso. O cara não conseguiu ser médico, foi enfermeiro. É isso. Na época que eu optei pela enfermagem, foi o boom da fisioterapia.
com o acidente do Ronaldinho, com a reabilitação dele, o retorno dele aos campos. Eu lembro perfeitamente. E aí a fisioterapia começou a tomar corpo e a existir e a ter oferta nas faculdades. Mas até então, enfermagem era curso técnico. Não se falava do enfermeiro, o chefe. O graduado. O graduado, né? E eu, quando eu cheguei na idade de querer fazer faculdade, eu pensei, bom, o que eu gosto de fazer? Não dava para dar um Google e entender o que é a enfermagem. Não tinha um podcast de alguém falando para Não, você, explicando a profissão. Não, mas naquela ocasião eu tinha vizinhos. Eu tinha vizinhos fisioterapeutas, eu tinha vizinhos enfermeiros. E eu comecei a perguntar, me diz aí, o que é a profissão? Meu pai queria que eu seguisse carreira militar. Aí eu fui conversar com um cara que era militar. Aí eu falei, pai, meu pai... Vou chamar uma pessoa para você conversar e você tira suas dúvidas. E aí? Eu falei, pai, tenho certeza que eu não quero ser militar. Não é o que eu quero. Também você me entende. E aí, na época, minha mãe, né, ela já tinha encontrado uma outra pessoa. Ela tinha encontrado alguém, ela tinha se casado de novo, e ele falava pra mim assim, se você fizer odonto, eu pago, mas pra limpar a bunda eu não pago, não. Caraca. Então, assim, a enfermagem era o quê? Era o limpar a bunda. Falava, não, gente, não é por aí, né? E não é assim que funciona, vai muito além, vai muito além. A enfermagem, infelizmente, ela é uma profissão que ela vem de um estigma muito grande. Quando a gente volta lá atrás, lá no século XVII, XVIII, quem era a enfermagem? Eram pessoas abnegadas, eram ladrões, eram prostitutas, eram pessoas excluídas da sociedade. Se dispunham a fazer... E que, olha só, você... não tem opção. Tá doente, a gente sabe, isso é bíblico, né? Tá doente, eu te excluo da sociedade. Eu te coloco num lugar... onde só tem gente doente. Para que você não contamine o resto das pessoas. Para que a sua doença, para que o seu mal, para que o seu pecado... o seu peso... não sobrevenha sobre as outras pessoas. E o enfermeiro é aquele que vai lá e cuida dessa pessoa. Mas quem era essa pessoa? Quem era excluído socialmente também. O que também era excluído. Por isso que a enfermagem tem esse ranço do cara que... Desculpa, gente, a gente tá nessa batalha constante, mas é importante a gente relembrar um pouco da história e entender por que a gente precisa se posicionar. E o legal é que você fala com muita autoridade. Você é enfermeira, você é mestrando de... Quem é o enfermeiro lá de trás? A história vem de onde? Vem de pessoas corruptas, vem de pessoas ruins. É mesmo? Que vem de loucura, pessoas, vem de prostitutas. Por isso que a enfermagem hoje briga tanto com essa coisa, essa imagem sexualizada da enfermeirinha sexy. Por quê? Porque isso remete a uma história que a gente precisa. Cara, isso é outro... Não é mimimi. Não, outra coisa que a gente tem que falar. Tem que reservar uma área pra falar disso aí. Não é mimimi. Porque as pessoas... Eu tava falando aqui, e uma luta legal... Eu conversei com você antes nos bastidores, a gente tava falando... Eu entrevistei o Okinga, né? Que é um cara do Gabão, que deu muito certo no Brasil através da educação, negro, com toda a resistência da história dele. E a gente estava falando sobre a cota, e ele explicando a visão dele de cotas. Achei muito, muito top a cultura dele, a explicação. E ele falando, a gente precisa, hoje aqui no Brasil, se pegou a palavra preto e se empoderou, o negro e se empoderou. Não é a gente que não vai deixar usar, a gente vai usar para dizer que tem poder, que tem... Mas é uma... Deve ser, assim, eu tô apoderando de uma coisa que eu não sou. Eu não sou enfermeiro, então eu vou deixar você se apoderar disso. Mas deve ser um estigma muito doido, assim, esse negócio da sexualidade com o enfermeiro, né? Sim, e as pessoas têm um péssimo hábito de dizer que a enfermagem não tem sexo. Que a enfermagem não tem gênero. Tem. A enfermagem tem sexo, a enfermagem tem gênero. Mas a enfermagem também tem ciência. E o fato de ser homem ou o fato de ser mulher não... não impede nada, mas a gente precisa entender que tem sexo. Por isso que muitas vezes ela é tão menosprezada, ou tão subjulgada, ou tão... Porque ela vem de uma história assim, né? Que legal, nunca imaginei Ela vem dessa história. Então, quando a gente fala, olha, fantasia de enfermeirinho não é legal.
Porque denigre Por quê? a Porque te posição remete de um profissional. quanta coisa foi construída, né? Porque aí você tem uma história que coloca a enfermagem como a prostituta, Não, e se o ladrão, você não o coloca, a gente não coloca um corrupto. ponto final social nisso, por exemplo, aqui a gente na escola tem o curso e várias pessoas estudando, várias meninas, vários meninos, não são meninas e não são meninos, eu estou tratando com muita educação, mas são pessoas com menos idade ou com mais idade. Cara, se a gente não parar isso hoje, você pega um paciente erotizado que acha que porque é uma enfermeira pode Sim, fazer e olha, tomar uma atitude ou que faça o constrangimento daquela pessoa. exatamente. Como eu disse, você deve experimentar, ou se não experimentou, ou já ter escutado falar E sobre por isso. isso que, assim, é muito complicado, porque, assim, você tem uma série de coisas que envolvem. Quando a gente fala, olha, atenção com a roupa, atenção com a postura, não coloca um decote, o cabelo é preso, o jaleco é largo, não é... A roupa... Olha a roupa íntima, para não marcar, para não ficar transparente. Já Por quê? lutando Porque com esse você paradigma. você tem, primeiro, que o quarto de um paciente dentro de um hospital é a casa dele, é a extensão da casa dele, Uhum. né? Você entra, você tem um paciente completamente exposto, completamente na sua mão. Aquele jalequinho de bumbum de fora é terrível. Apertadinho, aquela roupa transparente, aquela roupa íntima vermelha que reflete no branco. Porque, assim, essa história é muito legal porque você lida o tempo todo com o pudor, né? De uma pessoa nua. E não tem pudor, não tem como. Eu fiz uma cirurgia no joelho, aí você fala assim, ó, cirurgia no joelho, né? Você põe aquele jalequinho de frente com o bumbum de fora. Isso. E aí o médico fala, fica de lado. Eu falei, não, doutor, é o joelho. Ele falou, não, fica de lado que eu vou aplicar a anestesia na coluna. Como é que é o nome? A hack. A hack. Aí, vou Ou a aplicar a pele hack. dural, depende. Não foi uma hack. Aí ele vira, aí você fica com o teu bumbum, aquele monte de gente. Sim. É constrangedor. E o enfermeiro vive isso, é o dia a dia. Vive isso. Vive isso. E o assédio, ele existe. É. Existe o assédio, mas também existe o preconceito. Eu já atendi pacientes, mulheres, né, enquanto líder de equipe, de pais, de maridos que me chamam e falam, olha, eu não gostaria que você colocasse na escala um homem para cuidar da minha mãe. A minha mãe tem 90 anos. Eu nunca vi a minha mãe nua. Como é que agora... Perfeito. E no como é que é momento de visto doença, isso? É visto como com respeito, com cuidado? é visto com respeito, é visto com cuidado, e eu preciso entender que o ser humano, ele é um ser individual. Tá certíssimo. E eu preciso respeitar Que a legal. cultura dele, a história dele, a crença dele. E eu tenho muitas histórias legais para falar sobre. Ah, eu lembro que sobre você isso. trabalhou num hospital de cultura Judeu. judaica, né? Que é cheio de regras, Cheio de regra. coisa. E é isso. E eu preciso respeitar a individualidade do ser humano. Certíssimo. Eu não posso, no momento em que ele está ali, entregue na sua mão, Não dá pra tratar, desprovido não dá de... pra tratar um indivíduo como manada, né? Não posso. Olha, o padrão é esse, o protocolo é esse, a regra é essa. Se quiser, toma. Se não quiser, não toma. A gente tinha o cuidado de falar, olha, na hora do banho, uma menina vem aqui para te ajudar. Mas a gente não tem como sobrecarregar uma equipe, né? Eu trabalhei num hospital que à noite era predominantemente masculina. Até Né? por causa da segurança, né? Por O cara conta, vê não, um- e da força física. Porque é impressionante, quando só tem um homem numa equipe, tudo é aquele homem. Qualquer coisa que você precise fazer de peso é aquele homem. Uhum. E de dia, dependendo da unidade que você trabalhe, os banhos acontecem muito de dia, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas se dividiam ou escalavam as pessoas assim, nesse contexto, né? De, olha, tem mais banho de dia, a gente Deve ser recebe uma muita loucura mulher, fazer uma escala então dessa, de né, num dia vai hospital ser mais as mulheres, à noite... É meio doido, né? Deve ser Mas, bem enfim, doido, é bem difícil. doido mesmo. É uma série de coisas que a gente precisa ir envolvendo. Mas aí a gente volta lá para a faculdade. Aí você... E aí- Então você não fez curso técnico? Não fiz curso técnico e pensei, como vou começar uma faculdade? Entrei na faculdade com 16 anos. Caraca, 16 anos. Como que eu vou começar uma faculdade? Vou me formar, vou ser a líder de uma equipe, vou entrar num plantão com zero experiência e vou falar, oi, tudo bem? Eu sou a líder de vocês. As pessoas não vão me dar a menor credibilidade. Uhum. Então, eu já comecei a minha faculdade pensando, preciso aprender. Você crê, então, assim, não foi a sua construção, Mas eu acho
tão importante. Vir de um técnico. Eu acho tão interessante. Não vou desvalorizar nem desmerecer as pessoas que foram para a formação de enfermeiro sem ter passado pelo técnico, porque no meu caso, Não foi eu isso. fui. Mas quando eu chegava nas aulas de semiologia, semiotécnica, e que as pessoas explicavam, eu pensava, do que ela está falando? Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma ampola, a gente chama de flaconete de soro. Era eu e uma dupla, uma amiga, uma grande amiga que hoje ela vai acho que é coronel da Marinha. E aí nós éramos essa dupla que nenhuma das duas tinha formação técnica. E a gente falou, ai, que lindo, é um sorinho de neném. Hoje em dia eu olho pra ela e falo assim, caraca, Samira, a gente era muito burra. E ela ria. Sorinho de neném. Vou dar um pause aqui para depois de formada. A gente deu um banho no leito, completo, numa paciente. Depois a gente foi fazer um exame físico e descobriu que ela estava morta. Como assim, Luciana? Porque a gente não era técnico. Mandaram a gente dar um banho. No estágio de enfermeira é o quê? Vamos dar um banho. Samira, eu não tô conseguindo. Você tá... Não, também não. Peraí, vamos tentar descobrir aqui. Paciente de UTI ligada no ventilador, com monitorização. A gente deu um banho maravilhoso. A paciente estava morta. Caramba. A professora olhou e falou assim, então vamos transformar... Dando banho na mulher dormindo? Não, numa paciente de terapia intensiva, sedada, Tá entubada. sedada e tal. A gente deu um banho completo num paciente que depois saiu andando e falou, obrigada. Eu falei, por que a gente deu um banho no leito num paciente que anda? São coisas que um técnico fazendo a faculdade... Ele pega no campo, pega no estágio, ele vive, né? Muito. Cara, é muito legal. Eu sou assim... É óbvio que parece... piegas o que eu vou falar e as pessoas dizem assim, mas você tá falando porque ele é... Não, eu sou apaixonado por cursos técnicos, porque o técnico leva à prática. E eu já repeti isso em alguns podcasts, o técnico te leva a você ter experiência com aquela profissão e dizer, é isso que eu quero, um investimento na faculdade de 5 anos, mais uma... Eu não sei se tem residência, não sei como é que funciona para enfermagem na graduação, mas ele com um técnico de 18 meses de enfermagem, ele diz, cara, é isso que eu quero. Investimento menor, vai para o campo... Você vai para o campo, você tem a oportunidade de ver coisas que quando você chega numa faculdade... Imagina, na minha época não tinha Google. Eu preciso que vocês entendam isso. A qualidade de imagem era livro desenhado, né? Era livro desenhado e transparência na tela. Evoluiu muito. E né? aí, nas minhas aulas, eu vou falar coisas aqui que talvez nesse momento para vocês dimensionarem é difícil, mas ela falava... A gente precisa captar uma PAM, que é uma pressão arterial média, fazendo uma coluna de... Aí eu ficava, uma coluna de mercúrio. Eu pensaria, eu não conheço. Eu ia botar uma gotinha de mercúrio em cima da outra até fazer uma pilha. Eu falava, meu Deus, do que ela tá falando? Eu olhava para essa minha amiga, essa minha dupla, porque nós éramos uma das poucas que não tinha formação de técnico. Eu olhava para ela e falava... Você tá entendendo? Não. E aí eu lembro de um dia, uma colega de faculdade, que ela era técnica, que ela trouxe uma bolsa, uma sacola do público. Meninas, venham aqui. Isso é um gelco. Botava em cima da mesa. Isso é uma ampola de soro. Que lindo! Não tinha máquina digital. Até a máquina fotográfica digital ainda era inacessível. Então, você tinha que tirar foto e revelar. E era aquela 36 poses sem asas. Errou, acabou. Quem é que vai ficar perdendo foto, tirando coisa e revelando? A gente não tinha acesso ao hospital. O estágio era no último ano da faculdade. Então, até então, todas as aulas eram... O que será que eles estão falando? Até encaixar, até ir para o hospital, até ir para o campo... demorava. Cálculo de gotas por minuto. Aí eu lembro de uma pergunta de uma colega que falava, mas a gente vai passar 24 horas contando quantas gotas de soro caem, professora? Aí a outra olhava e falava assim, vocês são enfermeiras, vieram direto para a faculdade, né? É muito legal isso. Então, assim, de verdade, o técnico, ainda que você não chegue nem a exercer o técnico e vá direto para a faculdade, mas só de você ter passado pelo campo, de você ter conhecido as áreas, de você ter visto de perto, isso te dá algo bagagem. A mais, sim. Eu acho muito legal. Eu acho muito interessante. Não é uma condição, tá? Só vá para a faculdade se você passar por um curso técnico.
Mas o fato de não ter passado por um curso técnico, ver o nível de pergunta que eu fazia nas aulas, ver a reação dos meus colegas técnicos de enfermagem dentro de sala, eu só pensava assim, como é que eu vou chegar na ponta e vou dizer que eu sou o chefe deles, naquele plantão. Dá uma estrutura, né? Dá uma bagagem. Bate um desespero, você fala, gente, eu tenho que aprender, eu tenho que dar um jeito de aprender. E como é que você fez? Como é que Eu comprava livro, botava embaixo do braço, eu levava livro embaixo do braço para os estágios. Porque, assim, é legal isso, né? Porque não é o que você hoje recomendaria, não é ilegal, não é nada, e você já deixou claro que não tem nada contra. Não é o que você recomendaria hoje, recomendaria que a pessoa fizesse um técnico para poder pegar o macete, o dia a dia, mas para quem quer... Vambora. Para quem quer, não paralisa, né? Vambora. Eu só pensava assim, eu preciso ter conteúdo para dar para a pessoa que quiser me empregar. Ou seja, lá na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu já pensava onde eu queria chegar. Isso aí. Objetivo. E eu acho que é isso, inclusive no curso técnico. Porque eu volto a dizer, a gente vem de uma história... Falando um pouco mais da história da enfermagem. Então, a gente vem de uma história em que os abnegados era quem cuidava dos doentes. Uhum. Aí a gente tem um grande marco histórico da enfermagem moderna, que é Florence Nightingale. Uhum. Né? Então, em maio agora, a gente comemora o mês da enfermagem. Para quem não é de enfermagem, Florence quem Nightingale, é a indivídua? Florence Nightingale é uma enfermeira inglesa, que é a precursora da enfermagem moderna. Uhum. Ela vem de uma família rica e ela meio que cria a enfermagem. Então, aquela coisa do enfermagem é a pessoa... que aí, depois de serem os abnegados, passam a ser quem? Os religiosos, os que fazem por amor, por caridade. Então, a enfermagem sai de uma história de quem é corrupto, excluído socialmente. Quem é excluído socialmente, que vai cuidar do outro e passa a ser o quê? Uma coisa de caridade. Ok. As freiras passam a exercer essa profissão. Então, essa senhora, que eu não vou repetir o nome Florence, chama de Florence. Florence é lindo. Florence, ela passa a trazer isso tecnicamente, profissionalmente. Ela traz cientificidade para a enfermagem. Ok, então, ela faz o quê? Ela começa a estudar. Ela é uma mulher de posses, uma mulher de família... Abastada. Ela estuda, ela vai para a Guerra da Crimeia, lá no início do século XIX, entender e cuidar daqueles soldados feridos de guerra. E ela começa a enxergar que a enfermagem, aí vem a primeira teoria da enfermagem, que é a teoria ambientalista, que ela diz o seguinte, enfermagem não é cuidar do ser. Para você garantir a saúde daquele ser, você precisa cuidar do entorno e do contorno. Então, eu preciso que o ambiente, dar para ele um ambiente adequado para que a natureza possa agir e restabelecer a saúde dele. Então, ela começa a dividir esses pacientes. Quem está mais grave para um lado, quem está menos grave para o outro. Ela começa a trazer água limpa, ar puro, luz do sol, separa quem tem febre de quem não tem febre. E aí as pessoas começam a deixar de morrer. Porque até então era tudo misturado, era aquele monte de gente misturada, infecção. E aí ela começa a trazer ciência para a enfermagem. Legal. Então, o cuidar, que era só aquela coisa da vocação, do intuitivo, ela começa a dizer, não, é mais do que isso. A gente precisa cuidar do indivíduo como um todo, né? E aí vem o metaparadigma da enfermagem, né? Que a enfermagem, ela é um metaparadigma, né? Entre paciente, ambiente, saúde e enfermagem. Eu preciso garantir para esse paciente as melhores condições de cuidado, de assistência, de acordo com a necessidade dele. Não é uma coisa em pacote. Não é em bloco, não é lote. Entender que eu não posso separar o físico do mental. Eu preciso garantir um ambiente saudável, livre de ruído, com iluminação, com saneamento, com água, com ar puro, com ventilação, para que eu consiga restabelecer a saúde dele.
através de um cuidado de enfermagem. Então, a enfermagem ela começa a ser cientificizada. E como é que isso aí chega no Brasil? Como é que funciona isso no Brasil? Isso chega no Brasil através aí da primeira escola de enfermagem, que é Alfredo Pinto, que chega no Brasil aos moldes nightingalianos. Então, as americanas vêm para o Brasil para nos ensinar esse processo. Mas tudo muito ainda é amparado em modelo cartesiano, que é um modelo, né, de cuidar da doença. Mas a enfermagem, ela não cuida da doença. Cuida da pessoa. O diagnóstico, e aí vem muito, né? O diagnóstico é médico. Mas o cuidado é da enfermagem. Eu preciso saber o que aquele paciente precisa de cuidado. Então mas essa transição da enfermagem, desse cuidado, ela acontece... Depois de Florence, lá no início do século XIX, ainda no tudo bem assim, meado do mas século ela XIX. chega da Florence até hoje, chega aqui no Brasil cartesiano. Sim. Aqui no Brasil há essa mudança? É no Brasil? Não, Ou não. é uma nova... São modelos, são teorias. Ok. São teorias que vêm acontecendo, né? E quem é a precursora aqui no Brasil? Ana Nery, que foi a primeira enfermeira brasileira, né? Então, a Semana de Enfermagem no Brasil, ela é justamente a comemoração de vida da Florence e morte da Ana Nery. Ih, caramba, É a legal. Semana da Enfermagem. Isso foi período É a igual? semana. Então, a gente comemora no dia 12 de maio, o Dia do Enfermeiro. E aí a gente estende para a Semana de Enfermagem, porque esse modelo de técnico, ele é Brasil, né? Não são todos os lugares que tem a figura do técnico. A gente fez uma live no meio da pandemia, tal, falando sobre um curso, a gente entrevistou como é que eu invisto em enfermeiro fora do Brasil, as possibilidades de mercado que se abrem, a gente pode depois marcar um outro dia, fazer uma pegada de mundo, enfermagem no mundo, que eu acho que abre. E aí vem a Ana Nery. Ana Nery era uma mulher, uma baiana, que na Guerra do Paraguai, os filhos e o marido foram lutar. Ela falou, eu vou junto, eu vou cuidar. Uau! E aí ela foi, e aí hoje eu sou mestranda na UFRJ, na Escola de Enfermagem Ana Nery, que vem aí em homenagem, então, a Ana Nery. Que legal. Aí você termina a enfermagem. E aí eu termino a enfermagem. Vai pro campo. Vou pro campo. Vou pro campo E assim, tudo bem. E agora, o que eu vou fazer? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. A enfermagem era tudo que você esperava? Te surpreendeu? Surpreendeu? Te frustrou? Aquela menininha... Que quer cuidar. Que gostava de ver Jogos Mortais. Jogos Mortais não, era Faces da Morte. Faces da Morte. Hoje em dia, o equivalente seria assistir um Grey's Anatomy para entrar para enfermagem? É o proporcional? Não, na época eram documentários. Grey's Anatomy é uma obra de ficção, não. Lá eram documentários. Faces da Morte. Então, era uma coisa meio Discovery, sabe? Discovery Verdade, a verdade ali acontecendo. Então, assim, aquela menina que gostava do Faces da Morte. E faz uma graduação, cai de supetão na faculdade, sem essa experiência. E aí, ela termina a faculdade e fala, cara, eu tô no caminho certo, eu gostei, eu sou apaixonada por isso. Eu termino a faculdade, eu passo a faculdade assim, eu preciso aprender o máximo que eu posso. Mas eu fiz uma faculdade particular. Isso, na minha época, já era um estigma. Mas calma aí, assim, eu te conheço. Você aí você fala assim, eu tinha que aprender, eu tinha que entregar o melhor. Isso faz parte da tua característica. Sim. Você é assim, a Lu é assim. E aí eu acho que é isso. Não importa de onde você vem. E é uma super característica, porque eu acho que o Brasil precisa de ter essa mentalidade. Esse profissional que diz, cara, eu tenho que capacitar, e eu acompanho a sua história, eu te conheço há muito tempo. É lógico que no início de um podcast, a gente ainda não tem 1 milhão de seguidores, a gente somos amigos para tratar isso. Isso é minha amiga de muito tempo, frequenta a minha casa, mas essa questão desse perfil seu, de falar, eu quero estudar, eu encontro com você é doido aí com filho e o anjinho do B, e marido, filho pequeno, essas coisas trabalho, todas, mestrado, artigos, mestrado, e você quer entregar, você passa a noite... É isso. E tal. Mas é isso, eu acho Mas acho que o Brasil precisa desse perfil, acho que é um perfil a ser copiado. Eu acho que a gente precisa saber o que funda o nosso desejo. Uhum. Qual é o seu desejo? É ser rico? Queridos do podcast, para qual câmera eu olho? Você não vai ser rico
fazendo curso de técnico de enfermagem. Você não vai ser rico sendo enfermeiro. Você pode ser realizado. O problema é que as pessoas, elas fundam em outra coisa. Elas fundam assim, ó. Eu vou fazer o curso porque eu vou logo pro mercado de trabalho. Não, mas deixa Acho que eu levo jeito porque eu cuidei da minha mãe. Deixa eu dar uma pausa assim. Você falou, você não vai ser rico. A gente vai falar do enfermeiro que vira à noite, quer trabalhar 2 plantões e tal. E eu acho, caraca, louco isso. Não, rico que eu digo é rico de rico. Porque se você deseja ser rico e você escolhe uma profissão que você sabe quais são os limites financeiros que aquela profissão te traz, e você me diz que você se frustrou por causa do salário, eu vou te dizer, você não começou nada enganado. Eu já estava aí, no mercado. Todo mundo sabia, você sabia quanto você ia ganhar. Exatamente. Então, assim... A gente não está discutindo se é valorizado, pouco valorizado, mas não tá, mas é o mercado. A minha briga é que as pessoas precisam entender que qualquer profissão você escolhe por afinidade. Veja bem, não é, é vocação. Gente... Mas eu vou te falar uma coisa... A gente romantiza muito as coisas e a gente, às vezes, bota pesos e características em algumas áreas que realmente são um grande peso pra gente. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, isso é uma coisa da nossa geração. E eu acho que o técnico de enfermagem, do perfil da escola, que vai aproveitar esse material, vai compartilhar com amigos, a gente tem isso. A geração que vem pós a gente, tipo, meu filho, eles ganhar dinheiro, legal, mas eu quero ser realizado. Eles estão muito mais preocupados em ser realizado. É isso. E aí acaba que, por ser realizado, faz muito bem, estuda aquilo e aí ganha dinheiro. É isso. Porque é isso aí. Às vezes as pessoas... Na minha época, você tinha cursos... Qual era a proposta do curso técnico? Era te entregar para o mercado de trabalho de forma rápida. Qual era a opção para curso técnico? Mecânica, eletrônica, patologia e enfermagem. Acabou. Era isso mesmo. Falando de gênero, né, que hoje as coisas estão muito mais... abertas. Mais abertas. Se fala sobre tudo. Mas mulher não podia fazer mecânica ou elétrica. Não dava. Era enfermagem. Não dava. Então, se eu preciso ir rápido para o mercado de trabalho e eu sou mulher, eu vou fazer enfermagem. Fazia também normalista. Isso. Acabou isso também, que agora é o normal, né? Normal. É normal. É normal. Fugiu Então o nome é agora. isso, assim, as pessoas precisam entender. Eu estou buscando isso por quê? É óbvio que o amor, a empatia, o desejo de fazer bem ao próximo, ele embasa a nossa profissão. Ok, isso é determinante na escolha desse curso. Eu posso dizer isso? Sim, só que as pessoas precisam parar de achar que os anjos da enfermagem... Anjo é alguém que está disponível de manhã, de tarde, de noite para fazer o bem e ele é enviado para estar... Eu cuido de você com todo o meu amor, com todo o meu carinho, o meu respeito, mas se eu ouvi isso de uma professora e é muito interessante. Se eu sou anjo, Deus lhe pague. A enfermagem é uma profissão. Ela tem uma história na caridade, mas ela não é caridade. E as pessoas têm esse hábito de falar, poxa, eu passei mal, pedi para fulano vir aqui me aplicar. Ela me cobrou? Sim, é a profissão dela. Ela estudou para isso. Ela estudou para isso. Então, assim... E aí a pessoa não faz aquele ato suposto. Quando eu me profissionalizo, eu não posso me profissionalizar porque eu tenho uma vocação, porque eu sempre amei cuidar, porque eu sempre desejei... Então, a gente precisa ter essa postura de, olha, eu estou aqui para fazer tudo aquilo que você precisa. Óbvio que eu vou te entregar toda a minha dedicação, mas é ciência. E a gente precisa estudar. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esse negócio é legal. Essa informação desromantizar isso, porque aí você vai com mais consciência, com mais realidade para a profissão. Aí você termina, vai para a área. E como é que fica a questão? E é uma pergunta que eu sou doido para fazer assim no tete-a-tete, porque assim, é uma profissão já desmistificada. Hoje a gente não tem mais isso, né? Mulher faz enfermagem, homem faz mecânica. Hoje a gente tem muito aluno aqui de homem. E você já falou da importância da força física, às vezes num âmbito legal. Mas a mulher tem muitos intempéries para estudar isso. Eu lembro de você virada à noite
trabalhando de noite, Rafa de manhã, horário que não bate. É isso. Como é que é isso da profissão? Porque é uma realidade da profissão também que tem que ser levada em consideração ao escolher essa profissão. E eu lembro que, eu não sei se era o Beijatavo, você falava assim, cara, não dá pra ter filho agora, porque essa pegada do meu trabalho é essa, e fala disso. E isso é uma outra coisa que eu também acho muito importante, principalmente para quem começa hoje na enfermagem, num curso técnico. Hoje eu trabalho com educação. Eu optei... Isso. Hoje você é da área de educação da enfermagem. Sim. Eu formei, eu sabia que eu precisava aprender, então eu trabalhei de graça, fazendo estágio por interesse era o nome. Você não ganhava nem ajuda de custo da passagem. Mas eu precisava aprender. E as pessoas precisam entender isso também. Que o mercado de trabalho, ele vai te dar proporcional ao que você tem a dar. Se você não tem experiência, você vai começar trabalhando em lugares que talvez não te paguem aquilo que você idealizou. Talvez numa jornada de trabalho que não foi a que você sonhou. Eu optei por tentar dar o meu melhor, independente de salário. Então, eu me formo sem experiência, mas botei na minha cabeça, durante a oportunidade que eu tiver, de faculdade, de estágio da faculdade, que é aquela galera num único campo de estágio, eu vou tentar fazer tudo para aprender. Então, eu virava à noite? Virava. Isso é inerente à profissão. Quando você conversou com um militar, o militar te falou como era a realidade. Não falou? Ele falou, tem que pular a piscina às 5 horas da manhã, fria. É isso. Eu falei, eu não vou pular a piscina às 5 horas da manhã, O cabelo é curto, eu vou apanhar, eu vou a barba preso. é feita, a roupa é limpa, é passada. São regras. É verdade. Você está entrando para o jogo com regras. Na enfermagem, por questões sanitárias, de higiene, de protocolo, você também tem que saber que a sua unha é curta, a tua apresentação pessoal é boa, o teu cabelo é preso por questões de controle de infecção, a sua unha é curta por questões de controle de infecção. Vai passar a vida inteira chegando nas festas com unha curta, porque é a sua profissão. Eu escuto aqui a nossa coordenadora, não tem brinco, não tem anel, não tem nada. Não, né? Isso é norma regulamentadora, NR32, não pode. Não pode. Ai, que saco, você escolheu. Qual é a escala predominante de trabalho no Rio de Janeiro? É 12/36. Isso significa que você vai trabalhar 12 horas, vai chegar em casa, vai dormir, no dia seguinte você vai ter folga e no outro dia você está de pé de novo para trabalhar. A realidade do Rio de Janeiro é um 12/60? Não. Mas existe essa outra realidade de outro estado, 12/60? São Paulo, por exemplo, faz muito manhista tardista. 6/1. Depende do lugar. Então, assim, às vezes a enfermagem, ela cria expectativas que não são possíveis de ser supridas no mercado que você está, no Rio de Janeiro. Então, você vai fazer o seu curso sabendo que a sua realidade é plantão. Significa que, às vezes, tem um feriado prolongado e você vai estar o quê? Trabalhando. Vou falar aqui, Matheus, de plantão. Perdi muita festa? Perdi. Perdeu. Casamento? Perdi. Datas comemorativas? Perdi. Natal, Ano Novo. Natal? Perdi. Eu trabalhava 36/12. Eu acordava 4 da manhã, ia para o primeiro hospital, trabalhava até às 5:30, porque eu era controle de infecção. Saía, ia para o segundo hospital, tomava um banho, trocava de roupa, assumia meu plantão às 19. Tomava café que nem uma louca para ficar acordada. Eu lembro que a minha equipe falava assim, enfermeira, pelo amor de Deus, era uma equipe inteira masculina. E eles falavam, enfermeira, como que a gente, como homem, vai ver a senhora trabalhando a noite inteira e a gente vai descansar? Pelo amor de Deus, senta aqui um minutinho. Só que eu era 1/80, porque na época era a minha realidade. Os técnicos, eles se revezavam, eles tinham 5, 6 pacientes cada um. Eu tinha 80, eu tinha que dar conta dos 80. Então, eu não dormia. E aí, quando dava 4 da manhã, eu falava, gente, segura a onda que eu vou tomar banho, porque 6 horas eu tenho que fechar plantão para passar plantão às 7, porque eu tenho que voltar para outro emprego. Caraca, virada direto. Virada. E aí, eu chegava na terceira chegada de emprego, ninguém tinha nada a ver que eu estava fazendo 36 horas. Então, eu chegava limpa, arrumada, de cabelo preso, maquiada, com a roupa passada. E depois eu chegava em casa. E aí, quando eu chegava em casa às 7 horas da noite, eu fazia boa noite. Ia dormir.
E a minha mãe falava, você não conversa. Mas porque eu tinha um propósito. E o meu propósito na época era casar. Então, eu me submeti a essa jornada. Fez teu pé de casar. meia, trabalhou e construiu. E nesse meio tempo... Hoje em dia as pessoas não querem construir. Não. Quer que caia do céu. Exatamente. Tem que construir. Né? E aí, eu lembro que o Rafael, né, o meu marido, na época era meu namorado, porque a gente tem 20 anos juntos, então eu conheci o meu marido com 16 anos, no 2º grau, ele me apoiou durante toda a faculdade. Quando eu me formei, ele se mudou para São Paulo e eu fiquei no Rio. E aí eu tentava me ajustar, não para as festas, não para os eventos sociais, mas para a vinda dele para o Rio. Uhum. E aí era aquela negociação. Faz o meu plantão, eu faço tal dia, eu faço aquele outro. Coisas inerentes da... Mas aí, folga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas faz parte. Se eu disser para você que eu me desmotivei porque a escala de trabalho... Mas eu entrei no jogo sabendo a regra. Mas valeu a pena? Valeu, vale a pena todos os dias. Mas quem faz valer a pena é você. Uhum. Porque, mais uma vez, o que sustenta, o que embasa a minha escolha é cuidar do outro. É. E hoje eu cuido do outro, E tem uma recebendo ele, capacitando ele e dando orientação e dando conhecimento para ele, para que ele possa prestar ao paciente dele, através da minha educação, o melhor cuidado, o cuidado mais seguro, com maior qualidade, o que garante, né, entregar para aquele paciente as necessidades dele. Uhum. Não é o protocolo, não é o que... eu aprendi assim, sim, mas aqui você está entregando algo. E hoje você faz o serviço no hospital de educação, que é aquela pessoa extremamente técnica que cobra isso tudo, né? Que cobra esse posicionamento, essa educação, esse bom humor, essa parte técnica. É isso, porque ambiente. hoje a gente está muito preocupado com a experiência do paciente. E a experiência do paciente envolve o como ele é recebido, como ele é tratado, como ele é visto dentro das suas necessidades humanas básicas, como ele é visto dentro das suas peculiaridades, da sua cultura, né? Até o momento da alta dele. Então, hoje é muito bacana, porque a gente, às vezes, recebe cartas de agradecimento de familiares que os seus pacientes morreram com a gente. Mas a experiência dele, esse lance... durante todo o processo de internação, foi tão individual, tão humanizada, essa questão, que ele reconhece, mesmo na perda, os valores que a enfermagem traz. Essa questão da morte, né? Do lidar com a morte, porque a gente pensando assim, a grosso modo, você fala, poxa, tem um adulto aqui que morreu, coitado, eu amava esse senhorzinho, morreu, mas tem uma área, né, que a gente às vezes faz um trabalho social também, putz, quer cuidar de criança, né, cara? E a criança, aí eu não tenho estômago. Assim, eu acho que é o mais lindo da profissão, porque eu acho que a pessoa tem que ter uma integridade para poder, tem que ter um dom mesmo para nascer e cuidar de outra pessoa, ver cuidar de uma criança, hospital de câncer de criança. Mano, e ver uma criança feliz ali e você perder aquela criança, você não tem poder, né? Administrar, você cuida do básico, mas não tá, a vida e morte não tá na tua mão. E aí você... Eu acho que eu pirava, eu acho que eu não dava, essa profissão dava pra mim. Mas as pessoas piram. As pessoas não deixam de pirar. O fato de eu ter encontrado a minha vocação, de eu ter desenvolvido cientificamente a minha vocação através do meu estudo, não tira a minha humanidade, não tira. Mas é um dom, é um dom. Porque assim, você com esse dom, com esse cuidado, você leva isso... Como é que eu vou dizer? Acho que tem uma preparação. É dom mesmo. É uma coisa que não tem como explicar naturalmente. Você consegue levar aquilo ali, ou pegar aquela má experiência, ou uma derrota, e falar, cara, eu vou transformar isso numa vitória. E vou cuidar do próximo. E aí você vai cuidando de pessoa em pessoa. É uma coisa que você lida muito melhor, porque tem um dom, tem que ter alguma coisa envolvida. Porque, assim, eu não teria estômago para isso, né? Eu não tenho problema com sangue. Eu não tenho problema com sangue, com ferida. A gente ainda vai falar da estomaterapia. Estomaterapia, que é cuidar de feridas, né? A gente vai... Mas
eu não tenho problema com sangue. Cara, mas com perda eu sou terrível. Mas assim, não é fácil, né? Eu, quando me formei, eu perdi o meu primeiro paciente no estágio, no Andaraí, uma jovem que tinha um filho de 2 anos. Nunca esqueci o nome dela, Tati. Foi a minha primeira perda. E é muito difícil. E a gente perdeu a Tati, uma jovem, para o câncer. A gente preparou o corpo da Tati. E depois vamos almoçar? Putz. A gente tem que continuar. O estômago, Matheus, como é que vive? Então, assim, é isso. As pessoas precisam respeitar a nossa dor, a nossa dificuldade, as nossas... Não é fácil, a gente não vira uma chave. Não é. Você não é humano e deixa de ser humano, e porque você está tratando, você... Exatamente, foi muito difícil. Aquele momento foi muito difícil, o preparo do corpo foi muito difícil, a comunicação de más notícias, que é um ponto que a gente trabalha muito, esse treinamento dentro dos ambientes hospitalares, junto às equipes multidisciplinares, é a comunicação de más notícias. Não é fácil dar má notícia. Tem que estar preparado para dar uma má notícia. É, né? Como você dá essa notícia, como você conversa com a família, como você prepara essa família, como você reúne essa família. E assim, agora no Covid, nós profissionais da saúde, nós ganhamos muita notoriedade, inclusive com relação à nossa saúde mental. Que ela não era tão bem vista, bobeira. Assim, as pessoas, o problema já existia, mas foi percebido durante a pandemia. E hoje, grandes protocolos como esses da American Heart Association, que você falou... Como é que é a sigla? A American Heart Association, ela é a Sociedade Americana de Cardiologia, ela nos embasa aqui na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você dá aula para eles, né? Você dá aula para a American. Sim. Elas nos embasam com relação às nossas ações frente a protocolos de atendimento de infarto, AVC e parada cardiorrespiratória. Então, são treinamentos são protocolos, né? Então, a gente dá esses treinamentos, a gente coreografa esses profissionais para que eles garantam, para que eles sigam o passo a passo adequado, para que a gente tenha um melhor desfecho desse paciente. Ok. Mas esse desfecho pode ser a morte. E dentro do guideline da American Heart Association vem dizendo fazer discussões ao término e avaliar possíveis... síndromes de estresse pós-traumático do profissional e encaminhá-los, porque sim, nós sofremos estresse pós-traumáticos, sim, nós tomamos remédio para dormir, sim, muitos acabam se viciando em medicamentos porque tem livre acesso, prescreve aí, colega, não estou bem. É um negócio muito doido, porque se você for minimamente humano, você entende que tem um humano sofrendo e tem um outro cuidando. Sim. E ele é humano também. E aí o que eu mais queria... Ele tem dores, ele tem um filho que está doente, o filho que ele deixou na creche, e vai cuidar de você. Sim. Você deixa o seu filho com febre. E vai cuidar do filho do outro. Você chora. Você fala, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Essa coisa. E você vai para dentro de um hospital, você respira fundo e você vai ser profissional. Você não vai ser anjo, nem super-herói. Você vai ser profissional. Tem que ter E a gente precisa aprender a fazer essa divisão. Eu não posso dizer para uma pessoa que está deitada que não escolheu estar doente, porque você escolheu estar ali. Você escolheu essa profissão. Isso é importante. Você escolheu essa profissão. Você escolheu estar ali. Você jurou na sua formatura. E você não pode chegar para aquela pessoa que está doente que não escolheu estar ali e falar, o senhor tem que ter um pouquinho de paciência porque eu sou uma só e tem 4 pessoas a menos na escala. Ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem. Essa é a virada do cara que é super profissional e ama, do cara que está fazendo... E é isso. E aí eu volto a dizer, quando eu entrei na faculdade, em 2004, eu pensava, aonde eu quero chegar? Eu preciso ser, ou pelo menos buscar ser a pessoa que eu gostaria de ser lá na frente desde agora. Então, porque alguém que quer crescer, ela precisa ser diferente desde o início, desde quando ela começa a estudar. Além do nosso lado de relacionamento, né? Eu sei que você é uma workaholic, assim. Trabalha loucamente, estuda loucamente e tal. A gente tem intimidade para isso. E eu vejo você passar da área do atendimento, né, que não se esquece. Você tem a experiência para você chegar onde você chegou hoje na parte de treinamento.
O que te motivou a ir para o treinamento? Isso foi um caminho natural? Ou foi uma opção? Fala, cara, eu preciso passar isso, eu preciso levar essa pegada pro cara da enfermagem. Essa é uma primeira pergunta. A outra pergunta como é que treina como é que é o técnico chegando no hospital para ser treinado por uma enfermeira graduada? Eu queria essas duas visões. São duas perguntas diferentes, mas eu queria que você... Vamos lá. Então, bom, eu me formo, eu vou fazer estágio, eu vou aprender com o técnico. Você foi aprender com o técnico? Cara, me ajuda aqui. Eu funcionei, porque veja bem, pessoal, mais uma vez vou falar para quem está aí entrando na enfermagem, entrando no curso técnico. Aproveitem cada oportunidade. Às vezes a gente chega em grupo, num lugar de estágio, e a gente senta e fica ali esperando. O que tem para fazer? Vai buscar. São oportunidades de ouro. Ok. Vai buscar. Então eu ficava assim, tem veio para funcionar? Eu funciono! Eu aqui! Tem uma sonda para passar? Eu nunca passei, deixa eu. E aí, às vezes, o estágio acabava, eu falava, eu posso ficar mais um pouco? É porque eu queria entrar naquele banho ali também, porque aquele paciente tem uma coisa diferente, aquele ali é pós-operatório. Eu tive uma pessoa aqui que falei, cara, eu vou te dar mais tantas horas de estágio. E a aluna virou e falou assim... Não fica chateado com isso. Ficou assim, não, encara isso como uma eu já oportunidade. fiz, a minha horas é isso. Eu falei, cara, você vai ter mais tantas horas acessando um senhor hospital de referência. Por que você está reclamando? Não, porque... Eu falei, caramba. Eu fiquei quieto, né? Mas é a diferença de um cara que de repente vai brilhar e um cara que não vai brilhar. E aí, hoje eu estudo muito simulação. Mas na minha época de formação, eu também não tinha acesso a simuladores. Você consegue fazer simulação com alta tecnologia, mas você também consegue fazer com baixa tecnologia. Não, hoje a gente tem um manequim, eu não sei se tinha isso na sua época, um manequim que você faz tudo nele. Você injeta, sai no negócio, você põe o soro, isso. sai, eu você... não tive essas oportunidades. A gente aqui na escola pode ter... eu vou falar... olha só, pelo amor de Deus, você é da enfermagem, não vai me condenar. Eu não sou E você da área. enfermagem não vai me falar igual a ele. Eu vou falar termos aqui que ela vai rir de mim, você vai rir de mim, mas amor com a minha vida. Mas vou corrigir, com todo o meu carinho. Eu vou só começar, vai ser traqueostomia. Traqueostomia. Boneco, você pode fazer uma traqueostomia? Que é uma das áreas da estomaterapia. E você sabendo de estomaterapia, olha não que sabe. loucura. Você pode fazer aquele negócio aqui que põe aqui, aquele negócio lindo que põe a sonda aqui que vai lá dentro. No estômago. No estômago. Cateterismo nasointeral, gastroenteral. Entendeu? E oroentérico. O cara treina isso tudo no boneco. Isso. Eu não tive tantas oportunidades. E aí, às vezes a gente fica assim... Quem é o aluno que vai vir aqui? Eu não vou. Vai porque você tem a oportunidade de treinar garantindo a segurança do seu paciente. Você está treinando em ambiente controlado, em ambiente seguro. É uma coisa muito legal dos estágios, né? Você precisa chegar no estágio sabendo fazer no manequim para garantir segurança do paciente. O paciente, o laboratório é muito importante. Ele não é sem teste. E a questão do estágio que é muito legal também é que assim, isso hoje é lei, né? E a gente cumpre. E se não fosse, eu acho que cumpriria também, porque eu acho que é da importância. Mas o estágio não é o aluno estagiando no hospital onde tem um enfermeiro trabalhando e ele está ali aprendendo, não. Hoje a escola tem um professor acompanhando aquele aluno. Então, está acontecendo um procedimento, o professor... Você tem uma preceptoria. Eu tenho isso aí, um preceptor para olhar aquele aluno, orientar, que não é responsável daquele enfermeiro que está cuidando daquela vida. Cara, isso é isso. Uma construção, E aí, né? veja bem, me formo, vou fazer estágio por interesse. Amanhã, deixa eu funcionar uma veia. Eu ia para casa, eu estudava. Aquele bandeja contendo que o professor de semiologia passa. Bandeja contendo, eu tenho que levar isso. Qual é a técnica? A técnica é, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Eu lembro que eu não dormi. Falei, gente, o paciente é particular, ele está pagando o plano de saúde. Estão me deixando fazer estágio não remunerado. Eu vou ser o melhor. Vai ser a mão mais leve que esse cara já viu. Vamos lá, eu não posso perder essa veia, E aí, eu ia tentando, de todas as maneiras,
garantir que eu pudesse praticar todas as habilidades que eu Excelente. aprendi em sala de aula. E aí você cai na... E aí eu vou para onde? Pro Hospital Universitário, Pedro Ernesto. Ah, ok. Como a única enfermeira daquele setor naquele horário, sozinha, era eu. E o Hospital Universitário não tem uma pneumonia, não tem uma... Só tanque. O que tem no Hospital Universitário? Tem uma síndrome de Steven Johnson, uma síndrome de Guillain-Barré, tem uma síndrome de Sjögren. Aí você pensa... Pra mim é tudo o nome de quem corre com carro. Não tive isso na faculdade, não tive isso no curso, não tive. O que é isso? Não foi pro campo, no técnico, não peguei. Não tive, mas isso era muito específico, então eu levava o livro e eu noite de estudava, estudar, e era junto com o técnico ali, o que você já viu, o que você não viu. E aí foi quando eu comecei a ver coisas que, às vezes, a gente não tem oportunidade de aprender na escola. E aí você viu a necessidade de formar essas... Mas eu já me formei começando a minha primeira pós-graduação, que foi em paciente crítico, porque eu pensei, vamos aprender do mais difícil. O mais fácil. Porque se eu aprender o mais difícil, se aparecer uma oportunidade no mais fácil, eu vou poder... Já tô ligada. Mas aí, no Hospital Universitário, eu comecei a me aproximar muito da estomaterapia. O que é estomaterapia? Cuidar do estômago. É uma especialização que cuida de feridas em geral, lesões por pressão, lesões vasculares, lesões complexas, queimaduras, feridas operatórias. Escaras Que é lesão por pressão. Ok. Escara... Desculpem. Eu falo chapa. Eu falo, vou tirar uma chapa do meu pulmão. Faz um elétrico. E aí, lesões por pressão, lesões vasculares, estomas, né? Que é o buraquinho na garganta para respirar, é o buraquinho no estômago para comer, é o buraquinho na barriga com a bolsinha para eliminação de fezes, de urina. Como é que é o nome da bolsinha? É um estoma de eliminação. Aí o nome vai ser de acordo com a área do intestino que você colocou. Ok. Pode ser uma colostomia, pode ser uma ileostomia. Eu acho que isso ficou muito... Popularizado com e com Bolsonaro. Bolsonaro e o Zafir, né? Todo mundo Exatamente. Isso virou... Ai, o que é isso? Sim, porque até então a enfermagem sempre teve curiosidade de saber sobre ferida. E é a fezes, né? E aí eu olhei, meu primeiro paciente colostomizado, e olhei e fiz... É fezes. Depende de onde você coloca. Pode ser fezes, pode ser urina. Podem ser os dois juntos. Entendi. E aí... Oi? É cloaca. Não é isso. Não. É um ânus artificial. É mesmo? Literalmente, porque você aboca a alça intestinal no abdômen e coloca uma bolsa na frente. Que loucura. E aí eu me deparei com o meu primeiro paciente estomizado, e aí eu olhei e fiz. Enfermeira, tá ali pra você fazer. Eu fiz. E agora? Como faz? São os desafios da profissão, né? E aí eu fui fazer a minha segunda especialização, que foi estomaterapia, que eu fui uma das primeiras turmas no Rio de Janeiro. Que legal. Porque a estomaterapia é muito nova. É mesmo? A estomaterapia chega no Brasil em, sei lá, 99, 2000. Uhum. É muito novo. Então, na minha faculdade, eu não tive. Aí tem uma especialização de procedimentos para isso, de como tratar, como cada tipo de... É sempre pensando em como reabilitar. Ok. Como devolver Mas, assim, esse indivíduo para sua autonomia. Eu sou um leigo, livrar da dor. Alguns das pessoas que estão ouvindo o podcast vai dizer, o que esse cara tá fazendo aí? Mas eu sou um leigo. Você é o diretor da escola, você Mas não... assim, porque eu sou um leigo, eu não sou obrigado a saber de todos os cursos técnicos. Até porque a gente tem profissional para isso, mas a pergunta assim, é pro cara que é leigo, que eu tô traduzindo pro cara que é leigo, né? Eu tô fazendo a leitura aqui. Cada tipo de ferida tem um tratamento diferente? Sim, porque ela tem uma etiologia diferente. Meu Deus. O que causa uma lesão por pressão é diferente do que causa uma lesão por umidade. Por queimadura, por uma fogo. Lesão vascular, uma lesão traumática. E aí você se especializou nessa área. Sim. Que é e doido, continuo né? estudando e atuo ainda de forma autônoma. Eu ainda vejo os meus pacientes estomizados, ainda faço suas reabilitações. O legal disso que é o seguinte... Faço laser, vou estudando. A gente, quando está numa fase educacional da nossa vida, a gente diz assim, eu vou parar, terminou a faculdade e parei de estudar. Não, é só o início. É só o início. É só o início. Porque se a gente quiser ser profissional, a gente tem que estudar a vida inteira. É isso. E aí eu vou pra ponta. Aí eu começo a trabalhar. Aí eu começo a cuidar, a prestar assistência. Olha que loucura. Eu estava conversando com uma enfermeira
graduada também. Enfermeiro é sempre graduado. Desculpa, gente. Não, Técnico em enfermagem fez o curso técnico. Enfermeiro não, mas ela é graduado. enfermeira mesmo. E ela estava falando que ela teve que dar uma pausa na profissão, porque ela teve um filho com necessidades especiais e foi cuidar do filho e tal. E ela estava querendo voltar pro mercado. E ela estava falando tanto de coisa que ela tinha que atualizar para poder voltar e voltar bem. E cuidou do filho, graças a Deus o filho hoje tem a sua independência e tal, muito legal a história. E ela falou, ela fazia aquela questão da troca do sangue quando a pessoa tem o rim que não funciona. Como é que é o nome? Hemodiálise. Hemodiálise. Eu sabia o nome, mas eu tô sendo Tudo bem. Cuidadoso para não falar uma besteira e rirem muito de mim. Vão rir de mim, mas vão rir pouco. Aí, ela fazia hemodiálise. Ela estava falando das dificuldades na época dela, do manual, do puxar, do fazer, do mecânico e tal. E ela foi falar do hemodiálise hoje, a pessoa tem que estudar tecnologia. Sim. Que ela falou, é um computador, você faz lá, e tem um processo de filtrar, de colocar, de fazer E eu vou te falar uma coisa, o que o técnico de hemodiálise faz, eu não faço. Eu não faço ideia do que é aquilo. É muito específico, né? Porque é um técnico de enfermagem que vai fazer uma especialização em técnico de hemodiálise. Em hemodiálise. Então, assim, a gente precisa valorizar o nosso saber. Né? O nosso conhecimento é algo que a gente leva com a gente. E a tecnologia muda muito, né? Essa questão de estar estudando... E você precisa garantir que você esteja atualizado, porque os principais guidelines que instrumentalizam as nossas ações, eles são revisados a cada 2, 4 anos. Sério? Então, a cada 2, 4 anos, alguns procedimentos podem mudar. O que era praticado antes pode não ser praticado agora. Loucura, hein? Né? Então, assim... Eu vou para a ponta, eu começo a atuar nos hospitais, eu vou para os plantões da minha vida, eu finalizo a primeira pós-graduação, eu finalizo a segunda pós-graduação, e aí eu começo a vir cara, eu vou ensinar. Para a rotina, o dia a dia do hospital. Então, eu deixo de ser a pessoa que organiza o plantão, o planejamento dos cuidados do paciente, pessoal, organiza escala e vai para a atuação do paciente, eu passo a ser uma enfermeira de rotina, para ver se as rotinas estabelecidas estão sendo cumpridas. E aí você começa a ver uma série de gaps relacionados à inabilidade, você começa a acompanhar indicadores de resultado, índices de infecção. E aí isso tudo gera planos de ação para você melhorar a qualidade da sua assistência. Traduzindo isso tudo, hoje você é a tia chata do hospital. Não. E aí eu comecei a ver o quê? Gente, as pessoas precisam se atualizar, elas precisam treinar, elas precisam melhorar. Peraí, vem cá que eu vou te ensinar. Não é mais assim, é assado, não é assim que faz. Essa preocupação para os grandes hospitais, os grandes conglomerados de saúde, entra em que momento? Assim, a gente tem que fazer isso continuamente e a gente tem que preparar uma galera especializada que gosta e vai fazer esse treinamento. Em que momento da saúde entra? Isso foi quando desde o quando é início? instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ah, ok. Em 2013, o Ministério lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente e isso vem muito forte, garantir a segurança do paciente. Aí entra uma foi formação, estudo, é tipo foi uma formação grande, interna continuada. Foi um estudo grande. A educação continuada, ela existe há muito tempo. Só que o que acontece? Os hospitais eles começam a ter processos de certificação de qualidade. Né, que são as avaliações de qualidade, a ONA, a JCI, Quimentum, que são órgãos que vão avaliar qualidade de processo do hospital. Que era uma espécie de ISO ou de estrela de hotel, né? Que vai te dizendo, olha, tá legal. Aqui tá melhor, vem pra cá, olha, aqui eu tenho vamos seguir isso aqui selo. Isso. Vamos seguir por aqui para dar essa... E aí houve um grande estudo nos Estados Unidos, lá em 2000, que foi liberado um grande estudo falando que errar é humano, como construir serviços de saúde mais seguros, que foi visto que cerca de 98 mil erros por ano eram cometidos nos Estados Unidos e que levavam a danos aos pacientes que eram inerentes de falhas da humanas. Equipe. Porque assim, a gente vê isso também no piloto, né? Falha da equipe. E aí a gente começa a trabalhar isso. O Programa Nacional de Segurança, como melhorar a segurança da assistência, como melhorar a entrega de paciente. Cria-se esse setor do hospital? Não, ele já existe antes, só que ele começa a ter cada vez mais força e ser mais cobrado. Mas aí, voltando para a minha rotina. Na rotina,
você começa a se destacar, você começa a fazer uma gestão de pessoas e aí eu vou para a área de coordenação, me chamam para fazer gestão de pessoas. Isso é muito doido, né? Porque, assim, é muitas especificidades dentro da enfermagem, muitas áreas de hiperfoco, ou de que você tem que se posicionar ou que se capacitar. Não é só, eu sou enfermeira. Isso. Ou aí eu sou técnico de... Eu fui enfermeira plantonista, eu fui enfermeira rotina, eu fui supervisão administrativa, eu fui controle de infecção, aí eu viro coordenadora de enfermagem. Uhum. E aí, nesse processo de acolhimento da equipe, de entrevista das equipes, você começa a ver que o mercado muitas vezes entrega pra gente são pessoas não tão bem preparadas. Uhum. Porque aí a saúde começa a ter um boom, começa a ter um grande número de escolas, de faculdades, e às vezes os profissionais que chegam, eles não chegam tão bem preparados. Uhum. E a gente precisa melhorar essa qualidade do que chega para os hospitais, porque a gente precisa da mão de obra. Ou até trabalhar dentro do próprio ambiente uma especificidade de necessidade. A parceria. Eu fui preceptora de estagiário quando eu era plantonista. Uhum. Vem cá que eu te ensino. Vem cá que eu te ensino. Eu fui preceptora de uma universidade particular. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque, assim, essa coisa do de vem curso cá, técnico. essa coisa aqui do vem cá que eu te ensino, do vai aprender na prática, isso não é de hoje, né? Não. Eu lembro do meu pai falar que meu avô, pagou para ele trabalhar numa vendinha do interior de Minas Gerais. Para aprender. Então, isso é nada mais, nada menos do que milenar isso, né? É aprender fazendo. Isso. É o maker. E aí eu comecei a trabalhar a gestão de pessoas. E eu tinha que treinar essas pessoas, eu tinha que ajudar na capacitação das pessoas. Aí apaixonou pela educação na área. E aí eu comecei, gente... Eu aproveitava os momentos, eu fazia sessões de bom dia. Então, olha, hoje o nosso Bom Dia CTI vai ser falando do tema tal. Fulano, me diz aí, o que é o tema tal? O que você acha? O que tem? E se eu for fazer esse procedimento, como é que eu tenho que fazer? Porque eles eram novos. Qual a tua experiência nisso? O que você já fez? Eles eram novos, às vezes eles não sabiam, às vezes o curso técnico deles tinha vínculo de estágio com um hospital que não tinha aquela tecnologia que o meu no particular tinha. Isso é muito legal. Eu estava vendo uma coisa que não tem nada a ver com a área, né? Um atleta de Jogos Olímpicos do início dos Jogos. Aí ele tinha que vir correndo e ele pulava com a vara numa altura hoje que os alunos começam a testar com a altura, tipo assim, que o atleta fazia, era o máximo dele. Porque mudou a vara, porque mudou o colchão que recebe, mudou a forma, mudou a fibra, mudou o conteúdo, mudou o treinamento atlético. E mudou a estratégia de treinamento, que hoje é inclusive uma coisa que eu estudo. E hoje os caras chegam lá no topo. E esse crescimento profissional em todas as áreas, assim, você vai ser hoje a enfermeira, a Florence Nightingale. A Florence. Hoje, eu acho que ela lógico, é precursora, mas ela ia ficar louca com o mundo E ela era hoje. muito à frente do seu tempo. Ela ia ficar louca, mas ela ia perguntar assim, gente, vocês continuam não lavando as mãos? Porque ela falava isso lá atrás, de higiene. Aham. De higiene. E até hoje, a gente tem que falar, pelo amor de Deus, você lavou a mão? Você passou álcool em gel? Você prendeu o cabelo antes... Então é isso. Hoje, Florence ainda ia falar, não é possível que a gente ainda fala ainda disso. É no básico, né? Sim. Mas é muito legal. Eu acho que eu relutei muito em colocar esse curso. A gente conversou várias vezes sobre isso, né? Várias vezes nós batemos papo sobre isso. Eu relutei muito sobre colocar esse curso na escola. É um curso que é apaixonante. Eu vejo que as pessoas, de um modo geral, assim, alguns alunos que a gente tem contato, porque não são muitos, mas assim, o olho brilha mesmo. Sim. É uma e coisa... aí você me perguntou se eu sou realizada. Muitas vezes a gente chega na ponta e a gente fica chateado e fala assim, a enfermagem não é valorizada. A enfermagem... O que é valorização para você? Uhum. A valorização, para mim, ela vem através do respeito que as pessoas têm pelo que eu falo. Hoje as pessoas me perguntam o que elas devem fazer. Hoje elas me consultam.
Hoje eu tenho médico que me manda a foto e fala o que eu devo fazer. Por causa da sua especialização. Como fazer? Então, o respeito a gente conquista. Isso é muito legal. A gente conquista através do nosso conhecimento, do nosso saber científico. Por isso que a gente estava aqui conversando, eu falei, olha, chapa não. Porque às vezes, gente, é importantíssimo que a gente saiba. O técnico em enfermagem, ele é um executor de uma prescrição que um enfermeiro preparou. Mas ele está ali, ele está na beira do leito. Ele está ali suprindo o paciente das suas necessidades humanas básicas. No momento em que ele é privado de garantir que ele seja capaz de levantar e ir no banheiro. Ele não consegue, ele está ali entregue na mão de alguém que ele nunca viu. É muito doido. Ele precisa ser respeitado. Eu não posso dar um banho no leito falando que hoje sextou e tem desfile. Vamos para o Sambódromo, amanhã tem desfile das campeãs. Respeita aquele indivíduo. Né? Isso é postura. Você está aqui trabalhando, o quarto é uma extensão da casa do paciente. Você seria capaz de ser convidado para jantar na casa de alguém? Conversar com o teu marido, ficar batendo papo com a pessoa que foi com você e não conversar com o dono da casa? E não se reportar a ele? É uma visão muito humanitária, né? Do negócio. Você precisa estar ali entregue às necessidades dele. A gente estava conversando, né? Que eu fui dentro da minha história aí. Eu trabalhei simultaneamente no hospital católico e no hospital judeu. E eu era coordenadora desse hospital judeu. Que eu estava começando. E aí volta para a história do treinamento, capacitação. Cara, eu era uma enfermeira, eu tinha muito tempo de experiência, mas eu não sabia nada de judaísmo. O negócio do judaísmo é punk, né? Porque não pode ter contato com o morto, não pode tocar. E aí você tem que lembrar de algumas coisas. Médico tá ali para cuidar e tratar do diagnóstico. Enfermagem tá ali para cuidar do indivíduo em sua essência. Assim, e aí, meu Deus do eu céu, tinha um judeu. Eu tô aqui pensando eu um monte tinha de um problema. Judeu, aí pensa. Eu tinha um judeu internado na UTI. Em franca insuficiência respiratória. Ele precisava ser entubado e ser colocado num ventilador para que pudesse respirar por ele. E eu preciso fixar o tubo. E a fixação é um adesivo. E o adesivo não cola na barba. Eu tinha que raspar a barba. Vamos raspar a barba. Não pode raspar a barba. Por que não? Você entende um pouco do judaísmo. Por que eu não posso raspar a barba? E você tem que raspar. Mas por que eu não posso? E aí? Essa é a minha pergunta para o diretor que sabe dessa resposta. E aí? A barba no judeu, ela garante que quando ele morra, que ele tem o quê? Como herdar o reino dos céus. A barba para ele é sinal de sabedoria, da masculinidade, da intimidade. E você tem vários níveis de judaísmo. Você tem o cara do ortodoxo também, Sim. que usa várias coisas. E aí o que foi feito? Rasparam a barba porque ele precisava ser entubado. Gente... E a família? A vida dele... Só um minutinho, que eu acho que... Tem um negócio aqui, ó. Não, o Matheus, ele tem um dom. Esse é o seu, hein? Ou ele tem um dom. Todo podcast ele libera alguma coisa pra poder tirar o ritmo. E aí eu volto pra fala do enfermeiro. Ele não, cuida, mas aí tudo bem. Ele cuida do entorno e do contorno. Aí você pra aquela família. A família ficou louca. Judaica. Quando ela entrou no CTI na hora da visita. E viu o patriarca. O pai judeu ali, raiz, entubado, não foi a maior dor. A maior dor foi vocês condenaram a vida pós-morte dele. Porque vocês tiraram a barba. Putz. Então, assim, a enfermagem, ela vai além. Eu preciso... historicamente, né? A enfermagem, então, ela foi embasada cientificamente, ela se apropria dos conhecimentos médicos, da biologia, da microbiologia, da física. Mas mais à frente ela se apropria também da psicologia, né? Do humano. E é isso. O enfermeiro, porque enfermagem é tudo. Se o quarto tá sujo, chama a enfermagem. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como é Faz parte. Você não tá cuidando da saúde, pode estar sujo para cuidar da saúde? E como é que funcionava, que eu sei que eles têm muito controle, é muito importante também essa questão do morte, né?
do corpo? Nós tínhamos um presidente da comunidade judaica que ficava com a gente e ele nos prestava algumas consultorias. No meu caso, alguns puxões de orelha. Porque eu trabalhava no hospital católico, eu sou cristã e era coordenadora de um hospital judaico. Então, eu resolvi enfeitar a minha UTI para trazer um pouco mais de, né? Ele entrou e ele fez. Meu Deus, o que é isso? Ele me deu um rabino, botou na minha mesa, assim, um rabino. Pra você lembrar que aqui é de judeu. Não tem isso. Não tem essa data comemorativa. Não pode. Isso não existe. Eu inaugurei... Nosso calendário não é o seu. Eu inaugurei uma unidade inteira sem o mezuzá na porta. O paciente não queria entrar. Você inaugurou e não tem o mezuzá. Os pacientes não vão entrar. Eu falei, mas e agora, gente? O paciente tá aqui. Eu preciso colocar. Não pode, não tem o mezuzá. O mezuzá é aquela caixinha que tem uma oração. Que tem uma oração, tem uma parte da Torá. E eles só entram, e eles tocam, e a família não ia deixar. E aí você pensa, o cuidar vai além. Você tem que estar preocupado Você com não essas pode coisas, ofender, né? a cultura. Esse é um mezuzá. E tinha isso nos leitos, tinha isso na porta da minha UTI. Tinha isso nos meus leitos. E eu inaugurei uma unidade sem o mezuzá. Só que o meu mezuzá não era assim, tá? Porque ele precisava respeitar o quê? A norma técnica. Por quê? Isso aqui eu não consigo limpar direito, isso aqui impregna bactéria. Então ele era mais retinho, lisinho, para proporcionar limpeza. O cobre-corpo, originalmente, quando o paciente vai a óbito, ele é preto. Não podia ser preto para o judeu. Mas lençol, eu não tenho lençol. Se eu tirar o lençol, gente, como eu vou fazer? E aí era toda uma conversa, mas assim, era importante entender que não era mimimi. Aquilo ia de uma encontro realidade, né, ao cuidado que aquele paciente precisava. Tem que ter uma... É o que a gente falou desde o início, tem uma história É o respeito por trás. à história. Quando você fala em ser humano, você precisa conceitualizar ele na cultura, na religião. Senão ele é só natureza, ele é só biológico. E o ser humano, ele não é só biológico. Eu preciso cuidar dele com o meu embasamento científico para tratar da parte biológica, mas a enfermagem, ela cuida do entorno e do contorno. Eu preciso dar a ele as condições que ele precisa, e isso inclui o emocional. Porque se ele tem a fé dele e eu não estou respeitando a fé dele, no público, gente, eu recebia gente que dava banho de pipoca no meio da minha enfermaria. Eu falava, gente, pipoca não pode. Vamos criar uma outra estratégia aqui, uma outra estratégia. Ai, mas ele tem que receber um passe. Ok, mas a pipoca, o controle de infecção não vai me deixar, eu vou gerar contaminação para o ambiente. Mas de que maneira eu posso fazer? É muito mais amplo, né? Porque a gente não imagina que vai enfrentar essas coisas no dia a dia. É muito tem que respeitar. Você tem que respeitar o mezuzá, tem que respeitar. É isso. Você tem que respeitar. O que vai fazer você se sentir melhor? Eu queria ver o meu cachorro. Cachorro, hospital, cachorro. Como vamos fazer com o cachorro? Já sei. Vamos colocar ele numa... Monitoriza, vamos colocar numa cadeira, vamos levar até o estacionamento e o cachorro estará lá. Já fizemos casamento. Agora, na época do Covid, que as pessoas não podiam receber visita... Eu ia falar isso agora, com as coisas mais bizarras. A coisa mais bizarra que você já viu. O banho de pipoca, com certeza, no meio da minha enfermaria. Isso sem consultar? Pipoca. Eu cheguei e me deparei com um banho de pipoca. Isso foi acontecendo sem consultar? Os pacientes em volta, eu falei, pipoca, não pode... Vamos conversar. Porque aí você também tem que pensar na intolerância religiosa. Né? Eu não posso aceitar só o que pra mim... É legal, não. Ou o que pra mim é comum. Até porque... A sua posição de não permitir não tinha nada a ver com a religião, tinha a ver com controle de infecção, as normas regulatórias. E isso, criança, não pode criança. Ok, mas como podemos fazer? E aí você começa a não ter o foco só no tratamento da doença, mas o foco na pessoa. Cuidado de fim de vida. Me deparei, eu cuidei e fiz um plano de morte para minha professora de faculdade, de paciente de pediatria. Ela falou, Lu, eu tenho 3 crianças em casa, eu não posso morrer em casa, então vamos desenhar o meu plano de morte. A sua professora, minha professora, ela sabia que ia morrer. No meu estágio, ela recebeu uma ligação com o resultado da biópsia dela. Câncer? Câncer de mama. Meu Deus. Ela foi afastada e ela tratou.
durante o tratamento dela, quem era a enfermeira que deu de cara com ela na enfermaria? Eu. Você encontrou sua professora com câncer. Tratando câncer, quimioterapia, ela, graças a Deus, você está aqui. Mais à frente, ela era uma paciente da UTI que eu coordenava lá no Hospital do Judeu. Ela olhou e fez, Busquê! Você de novo? Aí eu olhei, ela já sem cabelo, já inchada por conta das medicações. O negócio é o seguinte... Cara, ela é uma excelente professora. Que se eu fosse péssima professora, eu falava assim, Busquê, você não, manda outro que você não. E aí legal. Ela falou, eu tenho um câncer, esse câncer me deu um acometimento em que eu faço uma... não sei o nome não técnico, macite, que é um acúmulo... Barriga d'água. Barriga d'água é o nome. Um acúmulo de líquido no abdômen. Esse acúmulo de líquido atrapalha o pulmão a expandir, logo você tem problemas de respiração. E aí o que acontece? Você vem... drena. Na teoria. Só que quando você chega no hospital particular, as pessoas te fazem um monte de exame, te botam numa UTI. Por quê? Porque é o tal do protocolo. As pessoas ainda não estão acostumadas. O câncer saiu dos hospitais de câncer, isso é uma CIT. O câncer saiu do hospital oncológico e veio para o hospital geral e a gente não sabia lidar com isso. E aí, como é que foi? Como é que é o protocolo de morte? E aí a gente começou a conversar, né? Então, olha, cada vez que você vier, você me avisa, que eu vou avisar na emergência, porque aí eu já era coordenadora, né? Que é para você ser recebida, eles vão fazer uma paracentese, que é esvaziar essa barriga. Na emergência, te libera, para você não ter que ficar retida, esperando um parecer, vir um cirurgião. E vamos fazer isso até que momento? Até o momento em que eu não tiver mais condição de ser eu mesma em casa. Aí a gente vem pra cá pra eu controlar sintoma. Controlou sintoma, eu preciso que você deixe eu ver meus filhos enquanto eu for eu. Mas não pode entrar criança no hospital, então vamos aqui, vamos redesenhar. Chama assistente social, vamos redesenhar para que a gente não interfira no cuidado, no controle de infecção. Que história. Vamos desenhar como vai ser esse processo. Lu, vai ser assim. Enquanto eu tolerar, eu quero que seja assim. Quando eu não tolerar mais, eu não quero mais a visita dos meus filhos, porque eu vou precisar de cuidados que vão me fazer deixar de ser quem eu sou. E vai agredir a imagem que eles vão ficar, não é a imagem sadia. Exatamente. Que loucura. E aí a gente foi desenhando. E eu vivi isso agora, tem 15 dias com a minha tia. Verdade, Lu. E aí eu fui para casa da minha família falar, olha, agora a gente deixa de pensar no tratamento para pensar no cuidado centrado no paciente. O que vamos querer para ela? O tratamento dela não tem cura. A doença dela não tem cura. E aí ela entra em cuidados paliativos. Dentro do cuidado paliativo, que é o cuidado que você presta a uma doença sem cura, você pode ter um cuidado paliativo a longo prazo, que é um cuidado que você fornece, por exemplo, para um paciente com uma esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença sem cura, mas que pode passar anos. E você tem um cuidado de fim de vida, que você está se aproximando da terminalidade daquele doente. E a minha tia, infelizmente, descobriu um câncer que a levou em 40 dias. Qual foi? Um adenocarcinoma de pâncreas. É um... Né? Câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas, de cauda, que fica escondido atrás de tudo. Quando você descobre, ele já tomou um monte de coisa. E aí, veja bem, o médico falou da quimioterapia. Ok, mas qual é o intuito da quimioterapia? Ela vai servir para quê? Ela vai servir para interromper a progressão? Para curar? Ou no momento em que a gente se encontra, ela não vai ter benefício, ela só vai ter malefício. Vai sentir dor e passar aquele constrangimento todo. O que vamos fazer? Vamos mantê-la em casa ou vamos levar para o hospital? Ah, mas em casa ela vai passar mal e pode morrer. O desfecho vai ser, ela vai morrer. A diferença é, você quer que ela faça esse processo em casa ou no hospital. Ou no hospital. Não tem certo e errado. Tem qual é a condição atual. Entorno e contorno. Isso é muito doido. Cheguei na casa da minha tia, era um monte de caminha, uma do lado da outra, porque a família inteira resolveu ficar com ela. Incluindo uma criança de 5 anos, um bebê de 4 meses, uma mãe amamentando, uma outra criança de 9 anos. Tá sadio para aquela família? Para aquele momento? Então, vamos levar para o hospital? No hospital, qual vai ser a estratégia? Porque as pessoas começam a se preocupar com ela não come, ela vai morrer de fome. Ela não vai morrer de fome. Mas nesse momento, eu vou tentar alimentá-la porque é uma obrigação comer ou eu vou dar para ela só o que ela quiser comer? Em qual momento está o meu nível de cuidado? Isso é muito, tem que fazer um... Só que a gente foi treinado a cuidar e tratar da saúde. Você quer tratar. Tá com febre, faz remédio para passar a febre.
dá antibiótico. Nesse caso, você não está mais com cuidado centrado na doença, você está com o cuidado centrado no paciente. E a equipe também precisa mudar essa chave. E aí vem a educação em saúde. É, muito legal. Porque aí você começa a treinar a sua equipe com essas nuances. Como dar uma má notícia? Como perguntar para o Kleber se ele está disposto a doar os órgãos do filho de 2 anos que morreu? Imagina isso, Matheus. Isso não é para mim, não é para mim. Não é para mim. Como explicar para o Kleber que ele vai passar por uma cirurgia que pode salvar a vida dele, mas ele vai ganhar uma bolsinha de cocô? Como que eu vou ensinar o Kleber a ter autonomia? Porque o Kleber é um homem de 40 anos. Ih, que isso, 25. Um homem de 40 anos, empresário, ativo, que ele não tem que ficar dependendo do cuidado de ninguém. Tem que viver. Aquela é a nova condição, ele vai ter que viver com isso. E eu tô aqui para te ajudar a se reabilitar nisso. É muito legal. E é isso, e a enfermagem é isso. É você cuidar do ser humano, você tentar devolver ele para a sociedade Lu, da melhor maneira possível. Eu gostei muito do papo. Que é não sei nem que horas estão. Não sei nem que horas. Quanto tempo nós já estamos aqui? Meu Deus. Eu tenho paciente para ver hoje, hein? Ainda vai ver os pacientes? Com certeza. É muito legal, porque abre uma nova perspectiva. Eu espero que você que esteve com a gente esse tempo todo, isso tenha te edificado, né? Porque esse lado humano da tem enfermagem... Tem tantos campos. Tem o hospitalar, o pré-hospitalar, o domiciliar. Olha quanta coisa. Você que está no nosso podcast agora, que é da área, eu vou pedir para a Lu, você vai colocar aí o que você mais gostaria de ouvir falar da área da enfermagem. E olha, curso técnico. Mas ela está falando de enfermeiro. E o curso técnico, você pode fazer uma série de cursos complementares. Isso. Né? De capacitação. Vamos falar de área assim, que você gostaria de ouvir. Qual é a experiência que você gostaria de ter pra gente voltar? O pessoal já conhece a Lu, a capacidade e tal, a história com a educação disso. Qual é a área que você gostaria que a gente gravasse um podcast dando as especificações, uma coisa mais técnica? Explicando material. Luciana, nunca vi um material. As pessoas falam muito num procedimento ou numa coisa. De repente trazer um material, a gente traz um material para fazer uma demonstração, grava uma aula um podcast mais técnico, não mais história. Coloque aí a sua indicação de a podcast. Dúvida. Ou até mesmo... E posso fazer merchan? Deve. Ou eu não dei o horário merchan. Ou até mesmo um curso que você gostaria de ter aqui para fazer um extra currículo. A gente fez uma pergunta dessa. Uma coisa muito legal que você falou, porque a gente deu uma pergunta dessa e uma pessoa falou assim, poxa, vocês falaram de fazer tantos cursos e não fizeram nenhum. Não é isso. A gente estava num momento de pandemia. Sim. Tudo que a gente queria fazer era impedido. Tudo que a gente queria fazer não conseguia. Tempo. Mudou. As coisas estão voltando para o normal. O ministro lá já decretou o negócio que estamos diminuindo. Habilitar o uso de máscara, está tudo voltando. Eu queria que as pessoas tivessem mais amor, com um pouco de todos empatia. Empatia. Faz parte da enfermagem. Todos os profissionais que estão envolvidos aqui e trabalham isso. Tem muito profissional envolvido para dar aula, para fazer. Vamos ver se a gente marca um curso. E até as pessoas que dariam essas aulas estavam submersas dentro do Covid. Dentro do problema do Covid. Assim. Vamos ver se a gente, de repente, vou ver se eu faço aqui algum trabalho com a Lu, traz ela para dar um curso extra pra gente num dia. E é legal essa coisa do podcast, porque às vezes você também não teve sugestões, porque as pessoas não sabem o que sugerir, elas não conhecem. Então escreve aí uma área que você gostaria que a gente comentasse no podcast, escreve uma área de curso, a gente vai dar uma compilada, de repente traz a Lu para dar um tratamento, um curso pra gente extracurricular top. Mas eu queria... Matheus! Façam! Dá o curso aonde? No nosso patrocinador. Patrocinador! Quem é o nosso patrocinador? Você sabe o nosso patrocinador? Põe na tela, Matheus. Isso, maravilhoso. Porque quando eu não tenho nada, quem me patrocina sou eu mesmo. Tá certíssimo. Mas é isso. Vai dar um presente pra gente hoje. Hoje tem presente? Hoje tem presente. Ih, gostei. Busquei 50. O que é Busquei 50? Nos últimos podcasts, o pessoal comentou, poxa, não tem um presente? Nós temos novidade. Matheus, você entra aqui na novidade. Olha aqui a plaquinha. Tem. Essa é a novidade do nosso podcast. Olha, corta pra Lu.
Olha lá, Luciana Busquet. Personalizado, olha que lindo. A gente vai, eu vou dar me cobraram um desconto. Então, para você que está assistindo o nosso podcast hoje, a gente vai lançar esse podcast na quinta-feira. Bacana. Na quinta-feira. E a gente... Quinta-feira é qual dia? Quinta-feira, qual que vai ser esse, Matheus? Às vésperas da Semana da Enfermagem. Não, é na semana, na semana. É na semana? É na semana. Eu vou dar de quinta... Dá na Semana da Enfermagem toda, vai. Você já está me sufocando. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Eu não sei... Dia 5. O podcast vai ao ar hoje. Hoje. Agora tem a tecnologia. Eu tô gravando num dia que não é, mas eu tenho que me acostumar com isso. Hoje, dia 5. Então, a outra quinta-feira é que dia? Dia 12. Que é o 12. dia. É o dia. É o dia. Então, a gente vai anunciar o podcast, você assistindo o podcast hoje, na quinta-feira, e ligando para a escola até dia 12, com o código de quem assistiu o nosso podcast. Coloca aí, Matheus. Ligando ou mandando DM no Instagram. Ligando, mandando DM, todas as tecnologias. Eu sou da época que as pessoas ligavam, mas todas as tecnologias que nós temos para fazer contato com a escola. E você colocar Busquet 50. Busquet com T. Busquet, do jeito que está escrito aí. Fixa na tela, Matheus. Busquet 50. Você vai ganhar 50% na nossa matrícula. Posso dar uma sugestão, Matheus? Já que você é muito tecnológico, já coloca um QR Codezinho aqui, ó, que encaminha para o WhatsApp da secretaria, por gentileza. Não importa. Não importa. A gente vai evoluir. Isso. Os próximos já bota o quê? Um QR Code. Os próximos brindes, a gente vai botar um QR Code maravilhoso. Aqui. A gente vai evoluir o nosso podcast. É isso. Vai ter que decorar, dar uma pausa, dar um print, fotografa com o celular. Não, mas o QR Code é para encaminhar pro WhatsApp. Direto pro WhatsApp. Não precisa ter o código, não. Nós somos o código tem que continuar anotando para assistir o podcast. Semana que vem a gente vai ter esse QR Code. Eu vou fazer o seguinte, nos próximos eu vou dar uma palavra-chave no início, uma palavra-chave no meio. Vai ter que assistir tudo para pegar o código completo do podcast, do desconto. É isso. Agora, Matheus, eu estava conversando aqui, explicando o que é estomaterapia, o Matheus fazia assim. Você sabe que a sigla, a abreviatura, que você me perguntou, você quer que coloque o quê? Enfermeira, estomaterapeuta? Eu pedi para botar só enfermeira, porque enfermeira e estomaterapeuta é enfermeiro ET, é a minha sigla. Enfermeiro ET. ET. Você não falou, tinha que ter botado. Não. Mas é isso, assim, tô à disposição. O que os alunos quiserem perguntar, gostei muito. O que os alunos quiserem perguntar, hoje eu trabalho com educação, estudo estratégias de simulação, aplicadas à ECMO, que é uma tecnologia também que bombou aí no Covid, com o tal do pulmão artificial que o Paulo Gustavo usou. O que vocês tiverem de dúvida e pergunta do pessoal, que quiserem me encaminhar. Show de bola. Eu posso fazer videozinhos respondendo as perguntas que foram mais repetidas. O que a gente pode fazer é o seguinte. Tento mostrar as coisas. Quem assistir o podcast na quinta e fizer perguntas até sextas, perguntas de até sexta-feira, dia 6, serão respondidas. Beleza. Pode ser, porque o cara tem compromisso de... Aí depois temos que... Isso fica no ar 20 anos, depois não vai ter como responder. Então, as perguntas feitas até sexta-feira, você dá essa bola, bate essa bola. Disponível. E por nosso código, Busquet 50, os nossos alunos podem indicar outros alunos e vão ganhar 50% de desconto na matrícula no código na Semana da Enfermagem. Aproveita, estuda, encarem a enfermagem como uma profissão, não é uma caridade, é uma profissão. Se embasem, estudem. Aqui tem uma baita estrutura para que você possa treinar em ambiente seguro. Os nossos modéstia à parte, o lugar que em nós fechamos. Em ambiente seguro, garantindo que aí que você consiga sair do seu curso tendo realizado e com segurança de realizar procedimentos que você vai fazer na ponta. Muito legal. Gente, muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Isso tudo aqui é feito com muito carinho. Para você aluno, para você parceiro, para você colega. Isso é feito com muito carinho. A gente está aqui se desafiando
a vir para frente da câmera, a dar a nossa cara a tapa, a inovar. Assim, eu não sou da área técnica de enfermagem, mas a entrevistar uma pessoa, né, tanto capacitada quanto você, a pessoa fala, você é doido. Eu falo, não, eu vou botar minha cara e a gente vai. Mas isso tudo é para você, é trazer conteúdo para você, é trazer material, é para humanizar, é para mostrar quanto a gente está preocupado em trazer um conteúdo atualizado para você. O propósito do nosso podcast é tudo que acontece na sala de diretoria sem filtro para o aluno. Então é desse tipo de papo que acontece na diretoria é que surge o curso, é que surge o material extra, é que surge um material diferenciado. Isso é para você, nosso aluno, nosso parceiro. Então, assim, com todo carinho do mundo, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, que você seguisse a gente, que você indicasse. A gente vai voltar com vários conteúdos, a gente está diversificando no início e a gente vai voltar com conteúdo de enfermagem, com conteúdo de edificações, com conteúdo dos cursos, mas sempre com uma história legal e o propósito é humanizar. Por trás do engenheiro há um ser humano, por trás do enfermeiro há uma mãe, uma esposa, a mãe do B, que estudou, que se dedicou. Acordada desde as 5 da manhã. Acordada desde as 5 da manhã. Vai ver paciente, o assim, filho pequeno. A hora da gravação, não sei a hora que você vai ver, mas já são agora, são 8 horas da noite. Vou ver um paciente. Nós estamos aqui gravando, ainda vai ver um paciente. Vou ver um paciente. Tudo feito com muito carinho para você, Lu. Obrigado. Eu espero prazer. Que você tenha gostado, Foi assim, muito uma legal. experiência. Foi muito legal. Muito Vem pro IPA, gente. Vem pro IPA. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, esses anos de dedicação. Muito obrigado você, aluno. Até a próxima quinta. Tchau, tchau, pessoal.